Nos reunimos para estudar a palavra de Deus, né? Nós estamos num processo de celebrar a recuperação, no processo de tratar os nossos enroscos, dificuldades e feridas emocionais e mau hábitos. E eu acho que em todas essas situações, o celebrando é uma ferramenta poderosa usada na mão de Deus para curar pessoas, para restaurar vidas e relacionamentos. Antes da gente prosseguir com a palavra, vamos orar mais uma vez, né? Eu sempre sinto necessário falarmos com Deus, pedir a misericórdia dEle. Senhor, olha para nós, Deus, com misericórdia. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor Deus. Tem misericórdia dos nossos dias, Senhor Deus, porque um dia na Tua presença vale muito mais do que uma vida inteira fora dela, Senhor Deus. E é um momento diante do Senhor que faz uma vida inteira valer a pena, Deus. E nós queremos estar diante do Senhor nesse momento, Deus. Queremos estar diante de um Pai bondoso, de um Deus misericordioso, um Deus que tem misericórdia do povo de Israel, ainda que idólatra, Senhor Deus, Deus que tem misericórdia dos príncipes e dos líderes do seu povo, mesmo que pecadores, Senhor Deus, Senhor que tem misericórdia da Tua igreja em todos os momentos. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus, fala conosco pela Tua misericórdia, por amor de Teu nome, porque Jesus, ao instituir a igreja nesse mundo, colocou, Senhor Deus, esse vetor do Espírito Santo, e nós queremos, Senhor Deus, ao sermos inundados por Tua misericórdia, fazermos coisas boas para os nossos próximos, Senhor Deus. Queremos ser a luz do mundo de verdade, não uma luz que se esconde, mas uma luz que se mostra, Senhor Deus. Queremos receber da Tua misericórdia para sermos curados e podermos curar outras pessoas também, Deus. Que o mesmo Espírito, Senhor Deus, que esteve em Paulo, que esteve em Pedro, Senhor Deus, esteja hoje em nós, porque cremos que o Senhor é um só Deus e também o Espírito é um só. Eu peço, Deus, perdoa-nos os nossos pecados, Deus, tem misericórdia de nós, cobre-nos com o sangue de Jesus, cremos que essa obra é única e completa, Deus, mas continuamos a pedir. Perdoa-nos, cobre-nos com o sangue de Jesus, Senhor Deus, lava-nos das nossas impurezas, conduza-nos, Senhor Deus, no caminho da recuperação, Deus, para que eu possa agradar ao Senhor, para que os meus irmãos possam agradar ao Senhor, para que esse culto seja agradável ao Senhor, Deus. Creio que já tem sido diante da ministração dos louvores, mas que nada nesse momento se perca em nome de Jesus. Nós entregamos ao Senhor. Amém. Meu nome é João e eu sou um cristão em recuperação de comportamentos compulsivos. Boa noite. Essa será a minha partilha sobre o terceiro passo da recuperação. Nós, no Celebrando a Recuperação, sempre nos identificamos falando francamente sobre as nossas lutas. Celebrando a Recuperação é um espaço seguro para falarmos quem nós somos, o que temos vivido, o que temos sentido. Não é um espaço para reclamar do próximo, mas é um espaço para abrir o coração e mostrar com sinceridade aquilo que está dentro. É uma ferramenta de discipulado. Hoje nós precisamos de ferramentas de discipulado, nós precisamos para fomentar o discipulado, para fazer o discipulado acontecer, precisamos de coisas como Celebrando a Recuperação, precisamos de coisas como pequenos grupos nos lares para nos ajudar a termos um discipulado verdadeiro na igreja. Sem isso tem sido muito difícil e essa ferramenta tem sido usada por Deus e onde Deus está a gente vai. Espírito de Deus vai à frente, a gente vai atrás. E se Deus tem usado isso em outras igrejas, por que não na nossa? Eu creio que já tem sido usado na nossa igreja mediante o grupo de passos que tem ocorrido já há um bom tempo. E os irmãos estão muito convidados, viu? Toda quarta-feira. Essa quarta será a última quarta que não será do Celebrando a Recuperação.
Após ela, teremos reuniões de partilha e todos os irmãos que têm problemas relacionais, que têm dificuldades, que têm maus hábitos, enroscos, eles são convidados. Se a sua vida é perfeita, por favor, não venha. Só vamos sentir inveja de você. Por outro lado, se você tem um problema, será muito bem-vindo e vamos te ouvir com cuidado e não vamos contar para ninguém. O terceiro passo da recuperação é conscientemente escolher comprometer toda a minha vida e vontade aos cuidados e controle de Cristo. Outra maneira de falar é deixar ir, é o let it go. Fica mais bonito em inglês, até porque tem a música. É deixar ir, é deixar tudo na mão de Deus. É você dar nas mãos de Deus todo o cuidado da sua vida, todo o controle da sua vida, o seu padrão de vida, as suas experiências, os seus planos, os seus objetivos, deixar tudo na mão de Deus, porque é Deus que vai te recuperar. Nós sabemos disso por causa dos 2 primeiros passos que já estudamos anteriormente. O primeiro é compreender que eu não sou Deus e admitir que sou incapaz de controlar a minha tendência de fazer coisas erradas. E ainda admitir que a minha vida está incontrolável. Se você não é Deus, então você já está no caminho. Agora você só tem que admitir que você não é Deus e que você não tem o poder para mudar a sua própria vida. Em segundo lugar, sinceramente crer que Deus existe, que eu importo para Ele e que Ele tem o poder para ajudar-me na minha recuperação. Você tem que acreditar que Deus se importa, porque não adianta ter um Deus todo-poderoso, bonitão, fortão, com a sua barba branca, os seus olhos de fogo, seus braços e pernas reluzentes, mas Ele está lá e não está nem aí para você. No que isso vai me ajudar nos meus comportamentos compulsivos? Que isso vai ajudar os meus irmãos com feridas emocionais? Não vai ajudar em nada. Então precisamos acreditar que Deus se importa. Por sorte, a Bíblia fala que Deus se importa. E se nós acreditamos na Bíblia, então Deus já se importa conosco. Deus nos ama. Deus é amor para nós. Deus é um Pai bondoso. Deus é um Pai que se importa. Deus é um Pai poderoso. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E esse é Deus. Então nós aprendemos essas 2 coisas nas últimas semanas. Hoje vamos aprender como escolher, comprometer toda a nossa vida e toda a nossa vontade aos cuidados e ao controle de Cristo. Como deixar tudo nas mãos desse Deus que existe, que é mais poderoso que nós e que se importa conosco. Vamos abrir as Bíblias em Mateus, no capítulo 11, a partir do versículo 28. Mateus 11, a partir do 28, lemos na Nova Versão Internacional. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deixarmos a preocupação da nossa vida, deixarmos o planejamento da nossa vida nas mãos de Jesus não é fácil. Porque como seres humanos nós aprendemos ao longo de muitas gerações, estava lendo uns textos de arqueologia, eles dizem que há 11 mil anos atrás aconteceu por qualquer razão, talvez um meteoro, um cometa, alguma coisa, um derretimento doido, e todas as cidades costeiras foram inundadas, e as pessoas tiveram que correr para o meio do continente,
e recomeçar a civilização. E desde então as pessoas têm que planejar, as pessoas têm que pensar no que elas vão fazer amanhã. Se você mora num clima muito frio, se você não se planeja para o inverno, você morre. Essa é a lição de moral da história da cigarra. Né? Ela ficava cantando, ela ficava brincando, não guardou nada para o inverno, depois morreu de fome. Depois mudaram, e aí a cigarra aprendeu a lição e não morreu. Eu não sei porque nas fábulas ninguém mais morre. Né? Mas originalmente morria. Né? Faz parte da experiência humana se planejar, porque frequentemente não tem comida o ano inteiro, não tem água tão facilmente acessível, não é tão tranquilo você se vestir e se manter aquecido no inverno. Né? Então essa necessidade de planejamento está na nossa cabeça. Nós planejamos coisas, nós pensamos no que vamos fazer. Algumas pessoas mais, outras menos. Mas é incrivelmente difícil, na condição humana, alguém nunca se planejar para nada. Porque está na nossa condição. Se estamos vivos hoje, diante de tudo que os nossos antepassados passaram, é porque, em algum ponto, eles aprenderam, precisamos planejar. Precisamos pensar no futuro. E a Bíblia não fala que nós não devemos pensar no futuro. A Bíblia não fala que nós não devemos tomar este fardo. A Bíblia fala que devemos tomar o fardo de Cristo. Devemos pensar no futuro com os olhos de Cristo. E o nosso futuro físico, mundano, Jesus cuida dele. Eu tomo o fardo de vocês. Eu sei que vocês aprenderam por muito tempo a se preocupar com o que comer e com o que vestir, e isso lá na Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Jesus vai falar isso muito bem. Vocês pensam nessas coisas, eu entendo, mas eu estou vindo aqui hoje falar para vocês que não é mais necessário. Agora vocês pensam nas minhas coisas. Agora vocês pensam nas coisas do alto. Ajuntem tesouros onde o ladrão não rouba, onde a traça não come, onde a ferrugem não corrói. Ajuntem tesouros para si no céu. O fardo de Jesus é um fardo que aponta para a eternidade, ou melhor, é um fardo eterno. Ele não meramente aponta para a eternidade, mas ele é participante na eternidade. A existência dele é eterna. Nós passamos, em vez de nos preocupar com essa vida e com os nossos problemas, a nos preocupar com a igreja, nos preocupar com a eternidade, nos preocupar com salvação. Essa é a mudança de mente do cristão. Por um lado, as coisas que não são necessárias para a vida, a comida, o abrigo, a vestimenta, são coisas necessárias para viver. Nós confiamos em Deus que Ele vai cuidar delas. Nós damos o nosso fardo para Jesus, as nossas preocupações. Com que eu me preocupo hoje? Eu quero uma casinha para morar, para eu casar. Eu me preocupo com isso hoje. Então, eu dou essa preocupação para Jesus. Jesus, cuida disso para mim. Eu queria uma casinha para casar. É verdade, eu não estou só usando exemplo, não. Queria uma casinha para casar. Jesus, agora me dá o seu fardo. E aí Jesus me dá o fardo dele. Sabe, João, o que eu estava pensando? Eu estava pensando que eu queria salvar pessoas, eu queria que você me ajudasse aí, pregasse um evangelho, fizesse discípulos de todas as nações, até que eu venha. Então tá bom. Eu dou meu fardo para ele, ele dá o fardo dele para mim. Ao passo que ele me dá uma razão de viver e uma coisa para fazer todos os dias, eu dou para Jesus plena confiança de que Ele vai cuidar das minhas demandas. E precisamos entender isso, se queremos confiar totalmente em Jesus. Quando falamos que Deus se importa conosco, Jesus fala, encontrareis descanso para suas almas. A condição da alma é manifesta fisicamente. Jesus também se importa com os nossos corpos. Jesus se importa com a nossa saúde. Jesus se importa com a nossa situação financeira. Jesus se importa com tudo isso. Ele entende nossas necessidades. Ele passou por tudo isso. O pessoal ficou zoando e provocando Jesus por causa dos impostos e por causa do dinheiro.
Ele não é alheio à nossa necessidade de dinheiro para comprar pão. Ele não é alheio a isso. Porque quando Jesus olha para a multidão de 5.000 homens, além de mulheres e crianças, e fala para os discípulos, vamos alimentar essa galera, porque eles têm fome, ele percebeu que eles tinham fome, então ele se importava. E aí o que os discípulos falaram, como se Jesus não soubesse? Ah, Jesus, é muita gente, não temos dinheiro, precisamos de dinheiro para comprar comida. Desde o ano 31, desde o comecinho do ministério de Cristo, as pessoas já achavam que Jesus não entendia o conceito de dinheiro. E falavam, mas Jesus, precisamos de dinheiro para comprar pão. Você não sabe disso? Ah, eu sei que você veio lá da eternidade, nasceu da Virgem, lá no céu não tem dinheiro, e você, a qualquer momento, pega lá da árvore da vida. Mas aqui no mundo precisamos de grana, Jesus. Então, vamos pensar em como vamos conseguir essa grana. Muitas vezes nós somos pedantes desse jeito, cuidando ou pretendendo que Jesus não entende nosso sistema financeiro, que Jesus não entende as nossas necessidades. Mas aí Jesus, ele dá a volta. Ele fala, não, dinheiro, ok, não, me vê comida, esquece dinheiro, comida, quanta comida tem? Ah, tem 5 pães, 2 peixes para 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Pô, nem migalha dá. Só de passar de um para o outro, a sujeirinha que ficou na mão já é a porção de cada um. E aí, Jesus, o que a gente vai fazer? Não esquece dinheiro. Vocês estão pensando aqui. Deixa eu pegar o fardo de vocês pegam o meu. Eu vou pegar o fardo de vocês. Vocês querem comida? Então eu vou dar. Obrigado, Deus, pela comida. Ele merece. A ação de graças é um negócio poderosíssimo. É uma arma poderosa que a gente tem no mundo espiritual. E aí, multiplica pão, multiplica peixe. Jesus entendeu, ele não era burro. Às vezes ninguém fala, Jesus era burro. Às vezes a gente pensa isso no fundo, falando, Jesus, mas eu preciso disso, mas eu preciso daquilo. Cara, Jesus sabe o que você precisa. Antes que você precise, ele já sabe. Agora, o jeito que ele te dá é o jeito dele. Se ele precisar fazer um milagrão, ele faz o milagrão. Multiplica a comida na hora. Transforma 5 pães em não sei quantos mil. Em mais de 5.000. E aí? Dá para a gente dar o nosso fardo para Jesus? Dá para a gente confiar nesse Jesus? Mas para a gente confiar a nossa comida para Jesus, foi o que a gente cantou, ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da videira minta, o fruto da oliveira minta, ainda que a videira não dê frutos. O que isso quer dizer? A gente não trabalha com figueira, não sei aqui quem tem figueira no quintal, a tendência hoje é as pessoas não terem nem quintal, mas era comida deles, A gente poderia cantar, ainda que o armário esteja vazio, ainda que não tenha comida na prateleira do mercado, eu ainda me alegrarei no Deus da minha salvação. Pai, você sente o impacto do negócio. Você está sem comida em casa, a figueira, o seu pomar. E aí você vai no mercado, não tem comida nas prateleiras. Meu Deus, e agora? Será que eu vou me alegrar no Deus da minha salvação? É difícil, eu não estou falando para vocês que vamos ser felizes e esquecer da vida. Mas é isso que Jesus está falando, me dá o seu fardo, me dá a sua preocupação. Com quem você se preocupa? Com a sua comida, com a sua segurança, com a sua saúde física, com a sua saúde mental, emocional? Saiba que eu me preocupo muito mais. É o que Jesus nos fala. Então dá para mim sua preocupação, e eu faço um milagrão para você. E ainda que não tenha comida no armário, ainda que a figueira não floresça, e ainda que o fruto da oliveira minta, e ainda que não tenha comida na prateleira do mercado, aí você pode dizer, eu me alegrarei no Deus da minha salvação, porque eu entreguei para Ele. Eu entreguei para Ele. E eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei o que vai acontecer amanhã.
Não sei se amanhã eu vou ter casinha, mas eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Porque eu entreguei. E não está mais nas minhas mãos. O que eu pude fazer, eu fiz, e aí Jesus me dá um propósito. E ele fala, agora acumule tesouros no céu. Agora trabalhe para o reino. E não precisa trabalhar na igreja todos os dias para trabalhar para o reino. O trabalho do reino é fazer discípulos, é pregar o evangelho, é batizar, trazer, envolver pessoas na igreja, é ser a luz do mundo, é mostrar que você é diferente. Isso é reino de Deus. Isso é reino de Deus. Mas o que poderia então, diante de todas essas coisas muito gloriosas, na verdade, né, o que poderia me impedir de dar esse passo? O que poderia me impedir de confiar tudo nas mãos de Jesus? Muitas coisas. Primeiro, o orgulho. Olha que eu nem tinha lido aqui, eu só falei de cabeça. Acertei. O orgulho. O primeiro impedimento óbvio é o orgulho. A gente pensa, Jesus, eu não preciso do Senhor para me dar comida, porque a minha despensa está cheia. Tá vendo? Ó, Jesus, minha despensa, abre a porta da despensa aqui, ó. Eu tenho meu suco de uva, eu tenho minha bisnaguinha, aqui eu tenho Nutella para os meus filhos, ali eu tenho um monte de banana. Aqui é a minha despensa, Jesus, um monte de farinha, grãos, coisas integrais e deliciosas, geleia de Damasco. Viu, Jesus? Eu tenho. Para que eu vou dar tudo nas mãos de Jesus se eu me garanto? Né, eu estava pensando em previdência, em guardar dinheiro. Né? Eu estava meditando muito sobre isso nos últimos tempos, que eu estou numa vibe meio apocalíptica. Eu li recentemente uma notícia, não sei se vocês leram essa notícia também, que Jesus vai voltar. Né? E não foi no jornal, eu não vi no telejornal da Rede Globo, eu sei por quê, né? Você também sabe, né? Não tem Jesus. Mas eu tenho Jesus e eu li essa notícia que Jesus vai voltar. Eu fiquei apocalíptico, eu falei, caramba, o mundo vai acabar de verdade. Está na Bíblia, e tudo que está na Bíblia é verdade. Eu fiquei assim, mas como eu posso me preparar para o dia do juízo final? Né? Eu comecei a pensar, não, como é que eu vou guardar dinheiro? Como é que eu vou me proteger? Né? Como é que eu vou proteger minha família, as pessoas que eu amo? Aí eu abri lá em Sofonias. Sofonias é um livro profético que só fala do fim do mundo. 3 capítulos de fim do mundo. E aí acaba. Né? Maravilhoso. Depois você chega em casa e lê Sofonias. É muito ministrador. E aí teve 2 partes do livro que Deus assim falou muito comigo. Meio bravo comigo, mas obviamente eu mereci. Né? Ele falou, diante de toda a destruição que ele vai fazer com o povo, ele fala, porque vocês não me buscaram e nem me consultaram. Aí eu fiquei tipo, eu lá correndo atrás da minha casinha, e a gente faz aquelas orações meia boca, Deus abençoa, mas sem entregar. Porque Deus quer que a gente entregue, dá o seu fardo para mim. O que você carrega, o que você se importa, é para dar na minha mão, não é para falar, Deus abençoa isso. É para entregar na mão de Deus e falar, Deus vai cuidar. Deus vai cuidar. Então foi uma que Deus deu na minha cara. E a outra foi, vocês confiaram no seu ouro. Vocês confiaram no ouro. E eu estou aqui pensando em grana, pensando em guardar, pensando em como que eu vou me proteger do dia do juízo final, mas quando chegar o juízo final não vai ter proteção, o mundo acaba. Todo. Nem ser rico, nem ser pobre vai fazer diferença nenhuma. Acabou para mim, acabou para você. E eu tolo, pensando, como é que eu vou guardar, como é que eu vou me proteger? Não tem como se proteger do juízo final, irmãos. Quando ele vier, ele vai vir para todo mundo. E foi o meu orgulho que me impediu de ver essas coisas, até o momento que eu li Sofonias. No meu orgulho, eu pensei que se eu falasse as palavras certas e buscasse nos lugares certos, eu ia conseguir meus planos. No meu orgulho, eu pensei que se eu me protegesse fisicamente, se eu me protegesse financeiramente, eu ia aguentar. E aí Deus falou, não, o dia do Senhor, ele é muito furioso. Você não vai aguentar. Quem confiou no ouro vai passar vergonha. Quem confiou na força do Egito vai passar vergonha, porque a força de Deus é maior. E quando vem a condenação da parte de Deus, ela é total.
ela é completa. Então, da minha parte, eu penso, o que poderia impedir-me de dar este passo, de conscientemente escolher, comprometer toda a minha vida e vontade aos cuidados e controle de Cristo? É o orgulho. Toda a minha vida e vontade aos cuidados e controle de Cristo. Vamos abrir o livro de Provérbios no capítulo 18. Livro de Provérbios está depois de Salmos, eu precisei me lembrar disso agora, vou procurar um lugar errado. 18:12. A Bíblia diz, Deus diz, antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, se torna vaidoso, se torna metidão. Mas a humildade antecede a honra. Se nós queremos viver, nós precisamos ser humildes, porque o orgulho sempre leva à queda. O orgulhoso sempre é derrubado por Deus, sempre, invariavelmente. Não importa, o Nabucodonosor viu a obra de Deus e se converteu, vamos todos adorar o Deus de Daniel, que não sei o quê, mas no momento que ele ficou orgulhoso, Deus derrubou o cara com gosto e falou, você vai virar bicho. E como que isso acontece? Porque ele foi orgulhoso. Nós nunca vamos entregar a nossa vida, a nossa vontade e o nosso controle para Cristo se nós acharmos que a gente consegue. Né? Se nós acharmos que eu me viro, eu consigo. Você pode conseguir hoje, cara. Você pode ter na sua casa um dinheirinho legal, uma comida para um certo tempo, pode ter uma certa segurança, mas quem realmente segura a sua vida é Jesus. Não sei como te dizer isso, mas nada além da boa vontade de Deus impede que um avião caia em cima da sua cabeça agora. Deus é bom. Né? Nada além da boa vontade de Deus. Não, João, mas é que acidente de avião é muito raro por causa dos controles e não sei. Mas se Deus quiser, acabou. Se Deus quiser, acabou. Então entrega para Deus, não seja orgulhoso, não ache que você consegue sozinho. Porque esse é o primeiro passo do Celebrando. Nós não conseguimos sozinhos. Em segundo lugar, o que nos impede de dar esse passo, de comprometer toda a nossa vida e vontade aos cuidados e controle de Cristo, é a culpa. Vamos abrir, vou voltar um pouco em Salmos. No Salmo 40, no versículo 12. Os irmãos tenham paciência comigo, eu estou um pouquinho resfriado. Salmo 40, versículo 12. Isso aí na numerologia bíblica é muito bom, né? 40, 12. São dos melhores números que tem, né? Incontáveis problemas me cercam. Olha só. Não é só eu, né? As minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. Mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça e meu coração perdeu o ânimo. Quando a culpa alcança o nosso coração, nós ficamos cegos. Não conseguimos ver a graça de Deus, o perdão de Deus, a boa vontade de Deus. Quantas vezes Deus não salvou nossa vida, quantas vezes Deus não agiu poderosamente para nos libertar, mas a culpa cega. A culpa muitas vezes nos faz envergonhados demais para pedir ajuda a Deus. Um dos textos que me ajuda a deixar a culpa de lado é o começo de Ezequiel 16, uma parábola sobre Jerusalém, e Deus encontra Jerusalém como um neném sujo jogado fora. Né? E ele fala assim para Jerusalém, eu te encontrei desprezada, suja no seu próprio sangue, e ninguém te limpou, e ninguém cuidou de você. Eu te escolhi quando você era imunda, Jerusalém, quando você não valia nada.
Nós nunca podemos nos envergonhar de pedir perdão a Deus, porque Deus conhece as nossas vergonhas. Ele sabe, Ele nos escolheu quando ainda éramos indignos e injustos e imundos diante dEle. Então Ele sabe o nosso pecado. A vergonha que nos impede de pedir perdão a Deus é maligna, é demoníaca. Nós temos que lutar contra ela. Nós temos que ter vergonha na cara. Vergonha de pecar. Vou pecar? Não, eu tenho vergonha na cara. Vou fazer isso? Não, que é isso? Não vou pecar contra Deus. Mas a vergonha que nos impede de pedir perdão a Deus, de pedir ajuda a Deus, é maligna e precisa ser rejeitada. Ela não pode ter lugar na nossa vida, porque Deus conhece o seu pecado muito bem. Ele te escolheu quando você não valia nada. E quando ninguém dava nenhum valor para você. Quando estava largado para morrer, sujo no seu próprio sangue. Como na parábola de Ezequiel, capítulo 16. Então, não devemos nos envergonhar de Deus. Devemos nos envergonhar do pecado. Deus, eu estou com vergonha do pecado que eu fiz. Mandei mal mesmo, Deus, me perdoa. Mas nunca com vergonha de falar com Deus. Porque Jesus veio e rasgou o véu do templo para nos dar acesso livre a Deus. Se a gente não usa isso, a gente está desprezando o sacrifício que Jesus fez. Então vamos falar com Deus. Sempre. Não importando a situação. A terceira coisa que nos impede de dar o passo, de conscientemente escolher, comprometer toda a minha vida e toda a minha vontade aos cuidados e controle de Cristo, é o medo. Mais especificamente em Marcos capítulo 8, versículo 36. O medo de ter que abrir mão. O medo de abrir mão de coisas que nos são preciosas. A gente cantou esses dias, recentemente. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa. Não é o que Davi fala para o Jebuseu? Você quer me dar o terreno de graça para eu fazer o templo? Como é que eu vou dar para Deus algo que não me custou nada? Como é que eu vou falar, Deus, está aqui minha adoração, porque esse domingo especificamente estou entediado. Deu nada para fazer em casa, o Faustão está chato, o jogo na TV é do Corinthians, eu vou para a igreja. Como é que você vai dar para Deus algo que não te custa nada? Ele sabe quanto custa. Não tem como você arrancar a etiqueta de preço da adoração que você dá para Deus. Não adianta, Ele sabe quanto custa. Ele se agrada de uma adoração custosa, não porque Ele é cruel, mas porque ela é manifestação da nossa fé nos cuidados de Deus. Aquele que está totalmente entregue para Deus dá tudo. O que custa, o que não custa, o fácil, o difícil, deu tudo. É um pacote completo. Não é só o difícil, nós não servimos a um Deus sádico, mas é tanto fácil quanto difícil, é os dois. Você dá o seu todo para Deus. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É o questionamento que Jesus traz para nós. Às vezes nós temos medo de perder algumas coisas, medo de perder um relacionamento, medo de perder um emprego, medo disso, medo daquilo. Não. Mas de que adianta você casar com a pessoa mais linda do mundo? Estou chegando lá, né? De adianta você ter um emprego da hora que te dá uma super grana e que te faz feliz e te faz sentir importante e é algo bom para você e você tem tudo o que você quer e perdeu sua alma. Frequentemente o pessoal fala que depressão é doença de rico, eu não acredito nisso, mas esse estigma existe por causa desse fenômeno. A pessoa coloca o objetivo, eu vou fazer isso, isso, isso. Eu vou ter tal emprego, tal cônjuge, tantos filhos, uma casa em tal lugar. Consegue tudo e percebe que não tem nada. Aí ficou estigma, depressão e doença de rico, porque o cara tem tudo, mas se sente totalmente vazio. Esse é o questionamento de Jesus. De que adianta se você não tiver sua alma
se sua vida está fora de controle, se você não consegue controlar sua compulsividade, se você não superou seus traumas, suas feridas emocionais. Não adianta de nada. Então, o medo que nós temos de perder coisas é o medo de uma criança indo para o médico tomar um remédio, tomar uma vacina. Ah, mas vai doer. Não, mas se você não tomar essa vacina, você pode pegar um tétano e morrer. Tome essa vacina, tenha essa dorzinha agora para salvar a sua vida. Mas eu não quero. Não! Aí começa a chorar, gritar, espernear. Ah! Você sabe como é criança, eu não preciso explicar para vocês. Todo mundo aqui já foi criança, eu suponho. Não sei que Melquisedeque esteja no nosso meio, né? Certamente será este o caso, né? Ou Adão. Então, é exatamente isso. A gente quer, não quero sentir dor, eu não quero sofrer, mas, mano, é o sofrimento que vai salvar a sua vida muitas vezes. Esse medo é um medo irracional. Né? Que pai que vai falar, não vou vacinar meu filho porque se eu vacinar ele vai chorar. Que pai idiota, né? Não, vamos convir que ele vai chorar, vai doer, mas pode salvar a vida dele. Não vai chorar, Deus não é banana desse jeito, para falar, mas vai doer no meu filho. Ele sente nossa dor e ele sabe o que é melhor para nós. Temos medo, muitas vezes é um medo justificado, é um medo de perder coisas importantes, mas Deus fala, de que adianta você conseguir tudo e perder sua própria alma? Conserva sua alma. Amontoe tesouros, onde o ladrão não rouba. Em quarto lugar, a preocupação pode nos impedir de dar o passo, de conscientemente escolher comprometer toda a minha vida e toda a nossa vontade aos cuidados e controle de Cristo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, nos vai ensinar sobre esse assunto. Hoje a gente já estamos abrindo bastante a Bíblia, que me faz muito feliz. Vamos continuar fazendo isso por mais um pouquinho. A Bíblia nos ensina, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Nós temos tomado muitos cuidados com a nossa própria vida, mas Deus cuida mais, Deus se importa mais. Não existe dimensão, não importa o quanto você ama a você mesmo, não importa quanto você ama o seu cônjuge, não importa quanto você ama seus filhos, ou os seus entes queridos, Deus ama mais. E Deus é mais poderoso, então Ele cuida melhor. Então lance sobre Deus sua ansiedade, que Ele vai cuidar de você. Dá para Ele, entrega na mão dEle. Deus, eu não consigo porque eu estou ansioso. Toma, Deus, a minha ansiedade. E Ele vai tratar de você. Quinto lugar, a dúvida poderia nos impedir de dar o passo, de conscientemente escolher comprometer toda a minha vida e vontade aos cuidados e controle de Cristo. Celebrando, a gente repete as coisas, tá bom? É bem repetitivo muitas vezes. É normal, é para a gente se lembrar, né? A dúvida, muitas vezes pensamos que nossa fé é pequena demais, mas se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderíamos mover montanhas. Nenhuma fé é pequena demais. Temos que refletir sobre qual destes 5 impedimentos tem se feito mais presente na nossa vida. Eu tenho que pensar sobre mim mesmo. Qual desses impedimentos é mais presente na minha vida? Eu tenho a dizer, o orgulho. No momento, é o orgulho. Eu esqueço muitas vezes, ou deixo de lado, ignoro a necessidade, por fraqueza humana, de perguntar para Deus, de entregar para Deus, de achar que eu vou conseguir, de achar que se eu conseguir criar a situação certa, então vai estar tudo tranquilo. Mas quem cria situações é Deus. Quem para o sol no céu para o povo de Deus ganhar a batalha é Deus. Não tem como
eu fazer isso, não tem como eu criar essa situação. Então eu olho para a minha vida e vejo, é orgulho. Agora, talvez na sua seja a dúvida. Está se perguntando, será que Deus me ama mesmo? Será que Deus realmente se importa? Às vezes na sua vida é o medo. Você tem medo de se entregar à vontade de Deus e parar com a corrupção e talvez perder o emprego por causa disso. É um medo válido, né? Quem não tem medo de ficar desempregado é meio maluco. É um medo totalmente natural. Mas Deus fala, entrega esse medo para mim. Lança sobre ele toda a ansiedade, que ele tem cuidado de vós. Essa é uma reflexão que só você pode fazer. E talvez seu cônjuge, uma pessoa que seja muito próxima, uma pessoa que te conheça muito bem. Mas em primeiro lugar você mesmo, pensar, o que eu posso mudar? O que tem me impedido de me entregar totalmente a Deus? É o meu orgulho? É a minha culpa? É o meu medo? É a minha ansiedade? A minha dúvida? Se é que temos o Espírito Santo de Deus, eu creio que nós temos por nossa fé em Jesus, então Ele vai falar. E Ele vai nos mostrar o caminho para mudarmos essa situação. E o caminho bíblico é muito fácil, muito simples. Ele é uma linha reta, um caminho estreito, uma porta estreita. São poucos os que entram por ela, são poucos os que caminham, mas é o caminho para a vida eterna. É o caminho para a cura completa. Em Atos, capítulo 16, versículo 31, nós temos uma promessa de confiar em Deus, de nos entregar a Jesus, de confessar o nome de Jesus, de aceitar o Filho de Deus como nosso Salvador e sermos salvos nós e a nossa casa. O primeiro passo é aceitar o Filho de Deus como Salvador. Se você nunca tomou esse passo, hoje é um bom dia para você tomar esse passo. É um dia ótimo, uma noite perfeita para isso. Uma noite muito agradável para fazermos isso juntos. Você não vai conseguir confiar em um Deus que te ama e que se importa com você se você não aceitar o Filho de Deus como seu Salvador. Esse é o primeiro passo. Muitos de nós já tomamos esse passo. Então, onde empacamos? Sabemos que em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, está escrito que toda a Escritura é divinamente inspirada, ela é inspirada por Deus, para exortação e para o ensino, para os assuntos da fé e da vida em igreja. Além de inspirada, a palavra de Deus é útil para a nossa vida. Ela é a verdade de Deus, mas ela também é a verdade do mundo, ela é a verdade da nossa vida. Nós temos que aceitar a palavra de Deus como o nosso padrão de vida. Então eu tenho que falar para mim mesmo, como eu vou tomar o passo, o terceiro passo celebrando, de conscientemente escolher comprometer toda a minha vida e vontade aos cuidados e controle de Cristo. Em primeiro lugar, é dizer, eu aceito o Filho de Deus como meu Salvador. Você consegue dizer isso? Se você consegue dizer isso, diga, eu aceito o Filho de Deus como meu Salvador. Se você não consegue, você vai conseguir em nome de Jesus. O segundo passo é aceitar a palavra de Deus como meu padrão de vida. É dizer, eu aceito a palavra de Deus como meu padrão de vida. Nós queremos muitas coisas nessa vida, mas o que a palavra de Deus tem para nós é a verdade e é suficiente. Não adianta discutir com a Bíblia, falar, Deus, eu acho que você errou.
Deus, eu acho que isso aqui passou, isso aqui está mofado, Deus. Esse preceito eterno expirou, passou da data de validade. Isso não existe. Isso não existe. A Bíblia tem que ser o nosso padrão de vida. E se não for, estaremos em inimizade com Deus. E não é possível entregar o fardo de nossa vida e confiar o nosso sustento, o cuidado de nossa vida e o controle de nossa vida para o nosso inimigo. Não esteja em inimizade com Deus. Não esteja em inimizade com a palavra de Deus. Se a Bíblia falou, é verdade. É verdade ontem, é verdade hoje, é verdade amanhã. Mesmo que a televisão fale que não é verdade. Eu não sei se você já reparou, mas na televisão eles falam mentiras e não se importam com você. Eles não se importam com o destino eterno da sua alma. E você está numa igreja hoje, onde existem pessoas que se importam e que oram por você. Aproveite essa oportunidade para escolher o certo, para escolher aceitar a palavra de Deus como seu padrão de vida. O terceiro passo é dizer: eu aceito a vontade de Deus como minha estratégia e alvo de vida. Vamos abrir em Salmo 40. De novo, agora no versículo 8. Salmo 40, versículo 8. Está escrito: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Nós temos que aceitar o Filho de Deus como Salvador, a palavra de Deus como padrão de vida e a vontade de Deus como estratégia e alvo de vida. É o que Deus quer. Então entregamos para Deus e fala: Deus, faz com meus planos a tua vontade. E em quarto lugar, finalmente, dizer: eu aceito o poder de Deus como minha força. Filipenses, no capítulo 4, versículo 13. Esse é um texto conhecidíssimo, né? Frequentemente recitado. Agora eu já comecei a abrir aqui, eu vou terminar. Né? E diz, né, a partir do 12: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome. Tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Eu entrego para Deus e falo: Deus, se for para a figueira não florescer, se for para a videira não dar frutos, se for para a prateleira tanto de casa quanto do mercado estar vazia, eu posso tudo naquele que me fortalece. É a força de Deus, é o poder de Deus. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nós não vamos conquistar vitória sobre nossas dificuldades, enroscos, problemas relacionais, sobre nossas compulsões, se nós lutarmos com nossa própria força. Não é por força, não é por violência, não é no grito. É pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos recitar juntinhos, fazer um responsório aqui. Isso é uma coisa batista? Não sei. Agora é, porque somos batistas e faremos. Né? Então as coisas santas foram feitas para os santos. Né? Então é isso aí. É dizer: eu aceito o Filho de Deus como meu Salvador. Que isso seja verdade. Eu aceito a palavra de Deus como meu padrão de vida. E que isso seja verdade. Eu aceito a vontade de Deus como minha estratégia e alvo de vida. Estratégia tem a ver com o que fazemos e alvo com o nosso objetivo. Fazemos as coisas do jeito de Deus para agradar a Deus. E finalmente, eu aceito o poder de Deus
como minha força. Agora foi você que disse. Eu disse, e isso vocês podem testificar a meu favor ou contra mim. E vocês disseram. Eu ouvi, todos nós ouvimos, né? Se você disse, com sinceridade, pode apostar, os anjos ouviram, os demônios também. Todos testemunharam desse momento. Né? É um momento importante, é um momento de entrega a Jesus. Nós já entregamos nossa vida a Jesus, muitos de nós aqui sim. Né? Aqueles que ainda não terão oportunidade, todo dia é uma oportunidade bendita para isso. Mas às vezes tem áreas da nossa vida que a gente toma de volta, ou áreas que nós não entregamos totalmente, partes do nosso cotidiano nas quais nós não queremos que Deus mexa. E Deus quer que entreguemos todo o nosso fardo para Ele, toda a nossa vida. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Deus começou uma obra na sua vida, e eu sei disso porque você está aqui, na casa do Senhor. E se Ele começou a boa obra, é Ele que vai terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Não se preocupe com o dia do juízo final. Quando Ele vir, vai ser total a destruição. Não vai sobrar nada. Mas até esse dia, Deus vai completar a obra que Ele começou na sua vida. Isso é promessa bíblica. E a Bíblia é verdade. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra de Deus é verdade, a obra de Deus é perfeita. Ok? Vamos orar. E nesse momento, se você nunca aceitou o Filho de Deus como seu Salvador antes na sua vida, é uma boa hora para você fazer isso. É uma ótima noite para fazermos isso juntos. Porque há pessoas aqui que já entregaram sua vida a Jesus, mas fraquejaram ao longo do caminho e tiveram problemas. Seja essa a primeira vez, seja essa a segunda vez, mas especialmente, se for a primeira vez, eu gostaria que você orasse comigo nesse momento e que depois dessa celebração você estivesse descendo até o nosso espaço Conexão para conversar com uma pessoa que pode te guiar e orar por você no caminho daqueles que aceitaram o Filho de Deus como Salvador.